Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 18. Glórias a Deus. Que fala da amizade de Jonatas e Davi. Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais conhecimentos vamos ter a cada dia. Conhecer o Senhor é o melhor conhecimento que podemos desejar. E só conhecemos ao Senhor ouvindo, lendo a Tua palavra. E agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Capítulo 18. O primeiro livro de Samuel fala da amizade de Jonatas e Davi. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. Sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. O homem já está ungido, viu? Veja que humildade. Se submetendo a tudo isso aqui, mas já estava ungido. Lembre que ele já foi ungido a rei. E que Saul, ao contrário, tinha perdido a sua posição de rei. A unção tinha sido retirada, então ele não tinha mais êxito em nada. Mas não se conformou de entregar o trono, ficou ali insistindo. E o filho de Saul, que está aqui com esses problemas de aflição com espíritos malignos que é sobre ele, e esse filho, Deus providenciou uma amizade do filho de Saul, que seria o pior inimigo de Davi, não porque Davi quisesse, mas que ele quis ser. Deus providencia, né? Nada melhor do que alguém da própria família defender aquele que a família não está gostando. No caso de Saul, que se tornou inimigo de Davi, o seu próprio filho ficou a favor de Davi. Claro que ficou a favor, porque Davi era justo. Davi não tinha feito nada de errado contra ele. Ele, que por inveja, não aceitava perder o trono e não aceitava que fosse Davi que substituísse. Davi não tem culpa se Deus o escolheu, mas isso acontece nas nossas vidas. Nós não temos culpas quando Deus escolhe a nós que não somos nada. Deus é soberano e faz como quer. Então, sempre haverá alguém que vai ficar inconformado, dizendo, não é essa pessoa, ela não devia estar nessa posição, ela não devia ter sido escolhida, não acredito que Deus escolheu uma pessoa como essa, e ficar em crise, porque não admite que você esteja nessa posição. Mas o nosso Deus é soberano, ele faz como ele quer. Então, nós estamos vendo aqui que Deus, para compensar essa obra maligna de Saul, de querer fazer o mal para Davi, Deus já providenciou o próprio filho para defender Davi. Na sua vida também vai ser assim. Vai ter pessoas que vão lhe odiar e o filho dessa pessoa vai dizer: não faça isso com ela, não, ela não merece. Não faça isso com ele, não, ele não merece. Vai intervir, vai tentar ajudar. Pessoa do seu próprio sangue vai ajudar ao inimigo que você achou de ter. Então, louvado seja Deus que nós temos aqui mais uma maneira de estarmos confiantes, não desistir de quando formos atacados pelo inimigo, porque Deus tem sempre uma defesa, tem sempre um anjo ou vários anjos para nos defender. Então, Davi tem inveja, então, ao invés de Saul, Davi não. Saul teve inveja de Davi,
E por conta disso, você vai ver nesse capítulo que trajetória terrível, quanta coisa de maldade de Saul. Saul se indignou. Capítulo 18, no versículo 8, está dizendo assim: Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Davi desagradaram em extremo, e ele disse para Davi: elas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino. Aí Davi está observando que as mulheres fizeram cântico para Davi, que não tem jeito, Deus escolheu, foi a vontade de Deus para ele ser rei. Mesmo que ele não tomou posse ainda do trono, mas já estavam assim, fazendo até cântico para Davi. E Saul viu e a inveja aumentou. Então, ele está aqui, pensando já fazer maldade com Davi. Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Havia para tocar, para poder o espírito maligno sair, e ele dava lugar ao espírito maligno para querer matar Davi. Tudo isso daqui no capítulo 18. Depois Davi casa com uma filha, a filha de Saul. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu daria a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai, Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Aí Davi não casou com ela por isso. E aqui está tudo, todos os planos de Saul aqui já é para destruir Davi. Tudo. Até um casamento da filha que deu, é tudo para enganar Davi. Deu a filha, mas não casou, graças a Deus. Ela casou com outro. Mas depois vem a Mical, a outra filha de Saul, que amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Brincadeira, tudo o que ele estava oferecendo a Davi era tudo de maneira que Davi morresse. Botou ele para ser o dirigente, comandar o exército. Os filisteus eram inimigos que tinham uma posição relevante, tinha armas, tinha tudo, que eram bem-sucedidos e capazes de vencer Israel, toda vez que Israel estivesse em desobediência, é claro. E aí ele colocou Davi na frente, que era para poder Davi morrer. A filha está dando para Davi casar, também com a intenção da filha cooperar no plano de morte para Davi. Tudo contra Davi, com raiva de Davi, com ódio de Davi, e Davi sendo rei, já ungido, suportando tudo isso, esperando o momento que Deus o colocasse no trono. Jonatas, no capítulo 19, vendo toda essa situação de maldade do seu pai Saul contra Davi, que era uma pessoa que não tinha motivos para seu pai fazer isso, então Jonatas intercede por Davi aqui no capítulo 19. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou essa palavra a Davi, dizendo: meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado. Amanhã cedo fique em lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa contra você,
contaria a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você, arriscando a sua vida. Ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso, ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou todas essas coisas, falou para ele que Saul desistiu de matá-lo. Saul procura de novo matar Davi. Tornou-se a arrepender de ter jurado que não matava. E aí tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado à sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse para ele matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. A mulher que ele deu, a filha, Mical, foi com a intenção dela colaborar com o plano dele de matar Davi, mas deu ao contrário. Mical também foi a favor de Davi. Mical amava Davi, Jonatas amava Davi. Deus providencia todas as maneiras para proteger os seus filhos. Com a fúria que Saul estava para matar Davi, Deus levanta dentro da sua própria casa pessoas para defendê-lo, seu filho e sua filha. Deus vai fazer sempre isso conosco. Pode vir o que vier, o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar de todo mal. Ele diz que renova as forças do cansado e da energia aquele que não tem mais nenhum vigor. E, com certeza, ele cuidará de nós com forças renovadas para vencer o inimigo a cada instante que ele vier sobre nós. Mical engana seu pai e salva Davi. Aqui nesse capítulo 19, mostra Mical ajudando Davi para que não fosse morto. Ele está, aqui ela faz assim, o Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e os cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: tragam Davi mesmo que esteja doente na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelo de cabra e ao redor da cama. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou? Assim deixou meu inimigo escapar. Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. É rolo de família aqui, viu? É Mical protegendo Davi, Jonatas protegendo Davi, mesmo tendo que mentir, mas protegeu. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e escapou e foi à terra onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram à casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas
em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazer Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube Saul, quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também esses profetizaram. Então Saul enviou o terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande, na cidade de Seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica. Ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? Então, queridos, é obra de Deus, viu? Aqui não foi Satanás que derrubou Saul, lá na casa dos profetas, e ficou no chão profetizando. Não foi Satanás que derrubou os mensageiros que ele tinha mandado antes. 3 grupos de mensageiros, todos ficaram profetizando. E por fim ele vem e também fica profetizando. E aqui a Bíblia diz, e em qualquer versão você vai encontrar, que foi o Espírito Santo. E agora? O que é que você diz? É só Satanás que derruba? Deus tem estratégias, tem coisas a fazer aqui na Terra que você não tem que estar preocupado porque Ele está fazendo. Ele faz como Ele quer, Ele é soberano. Quando você vê num culto onde pessoas pulam, saltam, são jogadas no chão e ficam lá jogadas naquele mistério que você não entende, não se meta nisso não, simplesmente ore. Não fique falando bobagem não, simplesmente ore. Porque cada um é tratado do jeito que Deus quer. Tem pessoas que basta ver a leitura da Bíblia e já se converte. Tem pessoas que precisam passar anos e anos lendo a Bíblia, ainda rejeitando, e para se converter precisa de muitas intercessões, é aquela luta. E outros, só basta alguém dizer, você quer Jesus como seu Senhor? A pessoa diz, quero. Então tem várias maneiras de Deus agir aqui na Terra, e a gente só tem simplesmente que orar. A nossa obrigação é orar, porque quem sabe tudo é Deus. Entre no seu quarto, ore em secreto, e seu Deus, que se ouve em secreto, te recompensará. Em vez de você chegar num culto onde vê pessoas caindo, profetizando, falando em línguas, não critique não, porque eu tenho conhecimento dessa obra aqui, e eu tenho visto que justamente essas pessoas, que são, não todas, mas uma grande parte dessas pessoas que chegam num culto desse, onde é permitido cânticos, que elas vão se envolvendo com o Espírito Santo e vão rodando, pulando e cai, e a pessoa acha que porque caiu foi demônio. Aqui na Bíblia, no capítulo 19, a partir do versículo 19, está falando que os mensageiros de Saul, 3 grupos de mensageiros, e Saul caíram profetizando que foi o Espírito Santo que derrubou. E eles não eram perfeitos. Às vezes não caiu porque foi o Espírito, porque eles não. Estava fazendo uma maldade atrás de Davi para matar Davi. Tanto os mensageiros mandados por Saul, e depois Saul vem pessoalmente. E quem derruba é o Espírito Santo. Então, pessoas podem estar rodando, não porque estejam cheias do Espírito Santo, mas porque o Espírito Santo está agindo na vida dela para que ela tenha o conhecimento do poder de Deus e mudar a história delas. Digamos que a gente chama isso de tratamento. Tem pessoas que estão pulando e saltando,
de alegria no Senhor, pelo Espírito Santo também ali, adorando a Deus, na pontinha do pé, para lá e para cá. É uma maneira também de Deus fazer com que as pessoas adorem a Ele. Adora desse jeito, adora de outras maneiras. O dono da adoração é o Senhor. Não se meta nisso, simplesmente ore, porque uma pessoa de oração, uma pessoa que busca a Deus, entende tudo. Se você buscar a Deus, como diz a própria palavra, os que buscam o Senhor, entende tudo. Se você, em vez de ficar falando dos mistérios que você vê, das coisas que você não está entendendo, em vez de ficar falando que não deve, vá para o seu quarto orar, porque foi isso que Jesus mandou: entra no teu quarto e ora em secreto, e Deus que ouve em secreto te recompensará. Faça isso e grave esse capítulo 19, a partir do versículo 19, que os mensageiros do Saul, que iam para matar Davi, caíram e foi o Espírito Santo que derrubou e ficaram profetizando. Saul, depois que viu que 3 grupos de mensageiros, um após outro, ficaram lá profetizando, foi também, caiu também, derrubado pelo Espírito Santo e ficou profetizando. Você pode usar a sua teologia, procurar explicação para o capítulo, e eu estou achando tudo bem claro. O Espírito Santo derrubou. Eu nem estou preocupada de me aprofundar muito, de fazer pesquisas e estudos especiais para estar vendo o que aconteceu aqui. E está bem claro, o Espírito Santo derrubou. É tudo que eu preciso saber, que o Espírito Santo derruba. Satanás derruba lá que ele bem entende, mas dos cultos onde eu busco a Deus, onde eu canto cânticos de alegria para o Senhor, só quem derruba é o Espírito Santo. Então, eu louvo ao Senhor porque a palavra tem resposta para tudo. Se eu estou cantando, adorando ao Senhor, músicas que sejam relacionadas ao meu Deus, como é que eu vou duvidar que é o Espírito Santo trabalhando ali naquela pessoa? Está trabalhando. Ninguém é perfeito, todos precisam de tratamento e Deus trata como Ele quiser. Trata pelo ouvir da palavra, trata pelos cânticos, trata pela dança, como Ele quiser. Ele é dono de tudo, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Ele faz como quiser. Eu espero que tenham tirado a lição aqui. E se você quiser ir se aprofundar na teologia, por favor, descobrir alguma coisa nova que eu não tenha visto aqui, você pode vir à nossa casa e nós conversaremos sobre isso. Mas eu espero que nosso discipulado alcance tudo que precisa ser alcançado, porque a palavra tem resposta para tudo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja